Olá, tudo bem? Eu sou o Walter Nicolau. Hoje eu vim responder a pergunta do Vini Silva, que me perguntou aqui no Instagram. Como que eu faço para ter mais consistência no toast to bar, pé na barra? Vini, você tem que entender o seguinte. O primeiro ponto que você tem que pensar, aonde é que eu estou errando? Qual que é o problema que você quer enfrentar? A consistência, eu entendo que você já sabe fazer, que você precisa começar a fazer mais. Você consegue fazer um pouco, mas chega uma hora que não vai mais. Então você tem que entender aonde é que você está falhando. Qual é o problema? O problema é técnica, o problema é força ou o problema é a constância. Você já tem técnica, você já tem a força o suficiente para fazer um pouco, mas não consegue fazer muitos. Tá? Então imagina que o seu problema seja constância. Né? Então, para que você tenha constância, você tem que ter uma técnica muito boa e você tem que ter a força o suficiente para aumentar a sua resistência, né? Você tem que durar mais tempo fazendo aquele movimento, força abdominal, né? Então, para que você possa melhorar a sua técnica, você tem que melhorar alguns aspectos. Mobilidade de ombros, você tem que ter boa mobilidade de ombro para poder fazer um movimento bem amplo, porque quanto maior a amplitude do movimento, mais força você consegue gerar, né? Então, mais força, né, cinética você consegue gerar, menos força você precisa fazer. Você precisa ter flexibilidade nos músculos posteriores de coxa, então, para que você tenha mais facilidade e faça menos esforço, você precisa que a sua perna suba com mais facilidade. Então, eu investiria também em fazer muitos exercícios de flexibilidade. Timing. Por que timing? Você tem que entender o tempo que leva para você ir para frente e o tempo que leva para você ir para trás. O tempo que leva para você chutar tem que ser o mesmo tempo que você leva para descer. Muitas pessoas acabam errando e perdendo o movimento por causa disso. Faz vários movimentos, só que chega uma hora que o tempo de subida é diferente do tempo de descida. Você demora mais para subir e desce mais rápido. Perdeu o time, perdeu o ritmo do movimento. Como você está pendurado, você precisa manter o ritmo sempre constante. Senão você vai acabar perdendo o seu movimento, tá? Você vai jogar, por exemplo, você vai subir a perna enquanto o quadril vai para trás, né? Se você demorar muito para descer o pé, o seu quadril vai cair. Quando você descer a perna, você já vai estar numa posição que é desfavorável para você fazer a próxima repetição. Vai ficar estranho, todo mundo já passou por isso. Estou fazendo um movimento, de repente ficou esquisito, aí vai perder o movimento. É isso, é um time, você errou o time. Velocidade, é o que eu acabei de falar. A mesma velocidade de subida é a velocidade de descida. Você vai fazer força para subir e você vai fazer força para descer também. Então a velocidade tem que estar muito bem alinhada. E você tem que ter uma boa noção do passo a passo, tá? Se você ainda se vê num papel onde você não tem muita técnica, você faz o movimento de uma forma errada, você se sente mal fazendo aquele movimento, para um pouco e volta a seguir o passo a passo do toast to bar, né? As técnicas, os educativos. Um dos outros pontos aqui que você pode estar tendo problema é a força, né? Força do quê? Força de pegada. Você tem que desenvolver independência do seu grip. Você não pode depender do grip o tempo todo. Você tem que ter força na mão. Força nos flexores de dedo e nos flexores de punho. São esses músculos aqui, ó, o antebraço, né? Então, você precisa desenvolver força de pegada e força de flexor de punho. Bom, além disso, você precisa trabalhar bastante força de dorsal. Então, puxadas, pull down, empurrar, né? Esse movimento de empurrar a barra para baixo. Sai daqui do dorsal, tá? O músculo das costas. Ele é responsável por fazer esse movimento, tá? Você precisa também desenvolver bastante força abdominal e resistência muscular. Então, fazer muitas repetições de abdominal, por exemplo. Testar qual é o seu limite, né? Todo mundo começa a fazer abdominal, chega uma hora que começa a queimar e não vai mais, você chega na fadiga. Então, você tem que trabalhar mais movimentos de resistência muscular, altas repetições, né? Fazendo várias séries de altas repetições até chegar na fadiga, tentar levar a sua fadiga um pouco mais adiante. E músculos dos flexores de quadril, que são os músculos que, independente da ação do abdômen, fazem esse movimento de flexionar o quadril, levantar a perna.
É todo um jogo de forças que você tem que fazer para tentar facilitar para você mesmo. Então você usa a velocidade, você usa o timing, você usa os flexores de quadril, você usa o flexor do tronco, né, que é o abdominal, você usa o dorsal para puxar tudo isso para tentar bater o pé na barra, numa postura certa, com a técnica correta e no tempo certo. Outro ponto que você pode ter problema, então, é na constância. Para que você melhore sua constância, você tem que ter melhorado todos esses outros pontos e você precisa trabalhar sua precisão. O toast to bar é um movimento de precisão. Você tem que subir na medida certa, bater o pé na medida certa, descer na medida certa, não pode extrapolar na força, mas também não pode diminuir a força no meio do movimento. Você tem que ter bastante foco e concentração. Além disso, você tem que trabalhar as repetições, porque foco e concentração, a técnica é a mesma. Você está pendurado, você está gerando energia, gerando movimento, gerando força, né? Você está aplicando diversas forças em diversos momentos, só que o passo a passo é sempre igual. Você tem que entender isso para todos os movimentos cíclicos do CrossFit. Pula corda, bar muscle up, toast to bar, ring muscle up, vários os exercícios cíclicos, né? A técnica é sempre a mesma, então você precisa estar com essa técnica bem redonda na sua cabeça e a partir do momento que você acabou de fazer um movimento, é só repetir o mesmo processo diversas e diversas vezes com concentração, com foco, para que você não perca o tempo, para que você não exerça uma força exagerada ou diminuída, menos força do que você precisa, e assim você consegue trabalhar sua constância no movimento. E além de tudo, você precisa ter bastante paciência. Esse processo é um processo diário, você tem que trabalhar isso diariamente. Hoje você consegue fazer 10, vai trabalhando, volta para trás, trabalha sua técnica, trabalha sua força, trabalha sua flexibilidade, volta para cá. É um jogo de você com a barra. Vamos lá, hoje eu vou tentar fazer 11. Hoje você consegue 11, amanhã você consegue 12. E assim você vai levando os seus limites sempre um passo a mais, um passo adiante. 2 repetições a mais. Puxa vida, eu estou fazendo toast to bar e eu estou cansado, vou desistir. Não, vou fazer mais 2, vou fazer mais 3. Você, dentro da sua cabeça, tem que começar a trabalhar isso. Assim você consegue melhorar a sua consistência no movimento, tendo técnica, tendo força e tendo constância no seu movimento. Tá bom? Meu nome é Walter Nicolau. Me siga para mais dicas e para mais essas conversas legais que a gente vai ter aqui agora. Tá bom? Valeu!